Olá, tudo bem? Sou o Rodrigo, professor de Biologia, e nós vamos iniciar a nossa 13ª aula, nessa sequência, sobre introdução à probabilidade, A probabilidade, ela é um conteúdo da matemática, mas uma das formas, da gente estudar e mensurar as coisas que acontecem, medir as coisas que acontecem no meio ambiente é com números. Então a gente vai usar os números para poder interpretar o que está acontecendo ao nosso redor, Então o estudo das probabilidades ele é muito importante para a gente compreender como os fenômenos podem ou não acontecer dependendo daquilo que a gente observa. É lógico que quando a gente fala desse conteúdo voltado ao ensino da biologia, às ciências, enfim, a gente tem fatores aleatórios que vão acontecer independentes daquilo que a gente quer que aconteça. Então, a probabilidade ela é uma ciência exata, mas quando aplicada à biologia, a gente tem coisas que podem ou não acontecer, favorecendo ou não os fenômenos, tudo bem? Então, a probabilidade ela está presente, como eu disse, em várias situações, certo? E ela também é relacionada a quantidade de amostra, ou seja, quando eu quero analisar uma população, quando eu quero analisar um grupo de espécies, ou quando quando a gente vai fazer estudos, com a sociedade, com as pessoas, a gente pega um grupo amostral, analisa aquele grupo e depois a gente usa aqueles números para simular o restante. Muito que a gente tem observado nos dias atuais, advento aos problemas que a gente vem passando, tudo bem? Então, a probabilidade na biologia, ela vai ser usada no estudo da genética. Então, no ensino médio, vocês vão ver a probabilidade associada ao estudo da genética, E das manifestações dos genes e tudo mais. Por isso é muito importante, a gente vem nessa sequência de estudos, vocês avançarem os estudos nas questões relacionadas à genética, interpretação dos nomes, associados aos conteúdos, para que quando vocês forem, se deparar com o conteúdo de probabilidade, vocês não tenham dificuldade em entender aquilo que está sendo proposto nas atividades, nos livros e em tudo aquilo que vocês vão estar estudando, tudo bem? Então vamos à imagem. Nós temos os alelos, a gente já viu os alelos em outros conteúdos, mas aqui é só para mostrar que a probabilidade, por exemplo, aqui eu quero saber qual a chance das configurações dos alelos, ou seja, da forma das manifestações, eu vou encontrar. E aí, a partir disso, a gente transforma essas chances de acontecer algo em um número, e aí a gente consegue interpretar se a gente vai ter um tipo de expressão genética ou outro dentro de uma população, tá? Então aqui essa imagem é só para aguçar essa curiosidade, porque isso a gente vai ver mais aprofundado no nosso próximo conteúdo, tá? Então, voltando mais uma vez à imagem, nós temos aí, nós não vamos considerar o que está na imagem em termos dos alelos e divisão deles, Então a gente tem, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então, o que a probabilidade me ajuda? Ela ajuda a entender quais são as chances de acontecer essa configuração azão, azão, qual a chance de acontecer azão, azinho e qual a chance de acontecer azinho, azinho, Então, por exemplo, se eu tenho 4 indivíduos dentro de um grupo, eu tenho 25% de chance, ou 1 sobre 4, dele ter azão, azão, como vocês estão vendo no quadro. Se eu tenho o restante do grupo, eu vou ter 2 sobre 4 de chance de ter azão, azinho, e eu vou ter também 25%, 1 sobre 4 de chance de acontecer azinho, azinho. Isso pode ser diferente? Pode, Pode acontecer que o fenômeno que a gente esteja analisando se manifeste em todos os indivíduos, por exemplo, se todos esses 4 fossem azinho, azinho ou azão, azão, poderia,
Mas a probabilidade, ela ajuda a gente a compreender o fenômeno, mas como eu disse anteriormente, dentro da biologia, existem coisas que acontecem que são alheios à nossa vontade, ou seja, que são dependentes do acaso, né? Das chances daquilo acontecer ou não, determinadas pelas condições ambientais, tudo bem? Nesse caso, no estudo de probabilidade, a gente tem dentro da biologia principalmente duas regras, tá? Que a gente vai estar comumente vendo em questões e conteúdos de estudo. Então vamos ver no quadro aí. A gente tem a regra do E, que no caso vai ser a chance de um evento acontecer independente do outro. Nesse caso, o resultado desses eventos é um produto, ou seja, é a multiplicação. Porque uma coisa vai acontecer em um ambiente ou no indivíduo, outra coisa vai acontecer em outro ambiente ou no mesmo indivíduo de diferentes formas. Então eu tenho um produto desses dois eventos, aí eu vou multiplicar. É a regra do E. Nós temos também a regra do OU. Nesse caso, os eventos eles são exclusivos, ou seja, o que acontece no indivíduo 1 ou no momento 1 também vai acontecer no momento 2, de igual forma. Então, nesse caso, eu vou ter a somatória desses eventos. É lógico que tem outros detalhes e outras regrinhas também de probabilidade, não só o E e o OU. Mas hoje, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar só o E e o OU nos eventos de probabilidades no estudo de genética, tá bom? Então, vamos ver melhor cada um. Nesse caso aqui, a gente tem a regrinha do E, certo? Então, por exemplo, qual a chance de eu jogar uma moeda para cima, ela vai girar e eu vou colocar na minha mão. Ela pode dar cara ou pode dar coroa, porque eu só tenho essas duas faces, ou cara ou coroa. Então, toda vez que eu jogo uma moeda para cima e a paro, eu só tenho uma chance em duas, né? Eu só tenho uma chance de dar cara ou coroa, porque eu só tenho duas faces. Então, eu tenho 1 sobre 2. Quando eu aplico a regra do E, o que acontece? Se eu fizer isso duas vezes, então, qual a chance de eu jogar uma moeda para cima e ela dar coroa? E qual a chance de eu jogar novamente essa moeda para cima e ela dar coroa? Né? Então, eu quero saber qual a chance de, nesse momento, de eu jogar essas moedas, ou uma depois da outra, ou as duas juntas, quais são as chances de elas caírem nessa coroa? Então, eu vou multiplicar esses eventos. Multiplicando esses eventos, eu vou ter 1 sobre 4. Então, eu tenho 25% de chance de, no momento de eu jogar as moedas para cima, elas darem simultaneamente coroa ou cara. Tudo bem? Então, essa é a regra do E. Né? Nós temos também, como eu disse anteriormente, a regra do OU. Nesse momento, esses eventos são exclusivos, ou seja, eles não eliminam o outro, né? Diferente da regra do E, eu quero saber assim, qual a chance de eu jogar a moeda para cima e ela dar coroa ou ela dar cara. Ou seja, eu não estou excluindo um evento, né? Eles são dependentes, eles podem acontecer. Nesse caso, as chances aumentam disso acontecer. Como elas aumentam? Por quê? Porque eu vou ter a somatória disso. Né? Então, a somatória de dar cara ou coroa junto com o outro evento vai dar 1. Ou seja, eu vou ter 100% de chance. Porque para mim independe se é cara ou coroa. Eu quero só saber o que vai acontecer. Tudo bem? Então, na regra do OU, o interessante para mim é que aquilo aconteça. Eu não estou excluindo nada, né? Eles são exclusivos no sentido de que vão estar dentro do mesmo grupo. Mas eles são dependentes, então eu não vou eliminar esses fatores, eu vou juntar os fatores, tá? Ela parece um pouco complicado, mas quando a gente for agora para o exercitando, vocês vão ter uma noção melhor de como a gente pode usar essas regrinhas, tá? E como a gente pode estudar essas regrinhas dentro da disciplina de biologia, tudo bem? Então, na casa de vocês aí, nos conteúdos que os professores de vocês forem passando, naquilo que vocês virem em vídeos, nos livros, nos seus cadernos, tenham esse detalhe dessas questões das regrinhas para serem aplicadas, para quando vocês forem ler uma questão ou interpretar um conteúdo, vocês não tenham tanta confusão. Lembrando que a probabilidade, né, na ciência,
aquela que vocês vão ver no ensino médio, ela é muito simples. Ela é apenas para auxiliar no entendimento, principalmente dos eventos genéticos, né, do comportamento e manifestações das características genéticas nos seres vivos, em especial no homem, tá? Eu deixo aí também, antes de a gente ir no exercitando, vocês dar uma olhadinha no quadro, esse mapazinho mental que é muito importante para vocês entenderem genética. Então a gente deu essa introdução de probabilidade, mas essa introdução ela só fica realmente, vamos dizer, fácil de compreensão quando você faz o estudo de genética aprofundado. Então você precisa saber o que é um alelo, o que é um cromossomo, o que é um grupo heterozigoto, homozigoto, o que é dominância, recessividade. Então são conteúdos dentro da genética, tá? Então não adianta você ser muito bom na matemática, nos cálculos de probabilidade e não interpretar isso dentro do conteúdo de genética. Assim como também não é muito bom, né? Não é de bom tom você ser excelente em genética e ter dificuldades nos cálculos matemáticos. Então, você precisa ter um equilíbrio nisso, tá? Então, deixa esse mapa mental para vocês se prepararem principalmente para o nosso próximo conteúdo, tá? Então, vamos ao exercitando, onde a gente vai poder colocar melhor a prática da probabilidade dentro da biologia, tá? Então vamos ver, ó. Duas moedas são lançadas simultaneamente. Então eu estou jogando duas moedas ao mesmo tempo. Eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda, né? Então eu joguei as duas, ambas podem dar cara ou coroa, mas eu quero a probabilidade de ela acontecer coroa em apenas uma moeda, tudo bem? Ou seja, eu não estou excluindo, não estou colocando a dependência de ocorrer nas duas, e eu só quero saber esses eventos simultâneos. Não interessa se vai dar na primeira ou na segunda moeda. O interessante é que eu quero saber se vai dar o coroa. Então, se eu tenho uma chance sobre 2 na primeira e tenho uma chance sobre 2 na segunda, eu irei multiplicar essas chances, né? Multiplicando, eu vou ter o resultado de 1 sobre 4. Então, eu tenho 25% de chance de, ao jogar duas moedas simultâneas para cima e a parar, em uma delas eu ter a coroa. Nesse caso, a gente tem a alternativa C, tudo bem? Vamos à nossa segunda questão. Nesse caso aqui, ó, como resultado do cruzamento de dois coelhos heterozigotos, ou seja, esses dois coelhos, né, eles tinham genes recessivos e dominantes, azão, azinho, a gente vai ver isso no nosso próximo conteúdo, nasceram 360 descendentes, né? Então, dois coelhos acasalam, deram 360 filhotes. A gente sabe que coelhos se procriam bastante. Desse total, o número de coelhos com o mesmo genótipo dos genitores. Ou seja, eu quero saber quantos coelhos são exatamente igual aos pais deles. Então, a gente vamos naquele quadrinho lá de probabilidade. O característica heterozigota é aquele que é diferente. Onde é que é diferente? Azão e azinho, tá? Então, tá vendo que dentro dos 4 quadradinhos eu tenho duas chances, né? Ou seja, eu tenho a probabilidade de 2 sobre 4. 2 sobre 4 é igual a 50%, certo? Esses 50% representam quanto de 360? Eu vou para a regrinha matemática, 360 dividido por 2, que é a metade, dá 180. Então, do cruzamento de dois coelhos, né, eu vou ter 360 coelhos da prole total, mas disso, 180, ou seja, a metade dos 360, eles vão ser exatamente igual aos pais, né? Nesse caso, nós temos a alternativa C, tudo bem? Então, essa foi uma introdução, né, de como a gente usa a probabilidade no estudo da biologia, da ciência e principalmente da genética, tá? E já fica já a prévia para o nosso próximo conteúdo, onde a gente vai ver melhor essa questão da probabilidade associada às características genéticas e às expressões gênicas, tudo bem? Fiquem bem, cuidem-se, estudem, né? Façam as atividades que os professores vão estar disponibilizando para vocês. Entrem na plataforma também, Eduque, né? Para poder estar acessando os conteúdos e tirando dúvida, repetindo esse vídeo, vendo outros vídeos também, tudo bem? Então fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.